nome é Leonardo, como vocês já sabem. Eu sou professor de psicologia comunitária, mestre em família, sou especialista em neuropsicologia, psicólogo clínico, tenho uma vasta experiência na área social, então, na área social comunitária, né, trabalhando em serviços de violência, em abrigos. E estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre psicologia comunitária. Vi que vocês têm bastante dúvida, né? Vi que muitos, inclusive, nunca ouviram falar nesse termo, né? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a psicologia comunitária. Eu vi um comentário no Instagram da Cris que eu achei importante eu começar a minha fala tratando disso, porque eu achei muito relevante, muito importante, necessário o que vocês trouxeram quando a Cris divulgou a live, enfim, falando sobre psicologia comunitária, e eu vi uma reflexão lá de vocês, vocês trouxeram, né, falando sobre a importância de entender a psicologia como psicologias, né? Interessante isso, porque a psicologia comunitária se faz efetivamente dessa forma. No momento que a gente entende grupos sociais, no momento que eu entendo que a psicologia comunitária se faz a partir de grupos sociais, nenhum grupo é igual ao outro. Então, eu já começo questionando muitas vezes essas premissas teóricas que, sabe, dão conta de tudo, né? Que faz a gente ter que dar conta de tudo. A psicologia, com sua teoria geral, dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. É muito importante a gente já começar a entender a psicologia comunitária pensando nisso, desconstruindo. Por isso que o estudo da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou pensar o estudo da comunidade de Paraisópolis, ou pensar o estudo da comunidade da Boca do Rio, lá em Salvador, sabe? São completamente diferentes, culturas completamente diferentes, problemas completamente diferentes, demandas, né, completamente diferentes, e faz a gente ter uma atuação também diferente. Por isso que a gente tem que entender, fazer um mapeamento muito detalhado de quais são as necessidades. Não dá para a gente já chegar com uma resposta pronta e entender que nós somos os salvadores da pátria e estamos ali, sabe, para solucionar o problema. Até porque a resposta está na própria comunidade, não está com o psicólogo. A gente vai ser um mediador, efetivamente, dessas relações. Então, eu achei muito importante vocês trazerem esse comentário, né? Porque eu acho que o psicólogo deve ter isso em mente, né? Não apenas o psicólogo comunitário, né? Mas eu acho que não dá para a gente pensar que nós somos os detentores do saber. Então, muito obrigado. Acho que foi o Emerson e um colega que estavam conversando, que trouxeram esses posicionamentos que eu achei muito importantes. Esse comentário veio do Emerson, junto com o Lucas Base, que também tem formação em psicologia, psicólogo também, e eles trouxeram já essa discussão para fomentar realmente, né, as discussões de forma não fechada, né, de forma aberta. E então eu já começo perguntando, né, afinal, o que é a psicologia comunitária por definição? A gente consegue responder isso? Eu penso que a gente tem que buscar, inicialmente, a gente tem que buscar um pouco a origem dela, né? Da onde que ela veio, assim. Se a gente pensa uma psicologia comunitária construída aqui no nosso cenário, né, pensando na América Latina, no Brasil, né, pensando nessas diversas psicologias comunitárias, né, no momento que a gente tem diversos objetos, né, e sujeitos também, né, é importante a gente entender isso, porque são objetos, mas são sujeitos ao mesmo tempo, né, eles não estão assujeitados, né, então
Primeiro, a gente entender um pouco da origem, né? Porque é uma origem bastante disruptiva, no momento em que ela vem para questionar, muitas vezes, as diretrizes de uma psicologia tradicional, de uma psicologia embasada em critérios eminentemente pragmáticos, positivistas, sabe? É bem importante a gente entender como a psicologia comunitária nasce. Ela nasce ali na década de 60, 70, né? Inclusive em um contexto de muita opressão. Então, um momento de ditadura militar, né? Então, ela vem questionando, inclusive, o primeiro questionamento dela é da psicologia enquanto ciência. Então, ela questiona essa base positivista da ciência que não dá conta de entender os problemas sociais, né? Então, até porque os problemas sociais são dinâmicos, né? E eu não dou conta de, com uma teoria, sabe, abraçar todos os fenômenos psicossociais, né? Então, o primeiro questionamento da psicologia, ela nasce na psicologia social, por isso que é muito importante que a gente entenda isso, principalmente com Silvia Lange, pela psicologia da libertação também, né, que vem com uma influência tremenda ali na psicologia social. Martim Baró, não sei se vocês já ouviram falar, já devem ter ouvido, alguns de vocês que estão na área já devem ter ouvido, né? Um padre jesuíta que traz muita influência da teologia da libertação na sua teoria, né? E vem com uma perspectiva ali de uma psicologia que fosse focada nos problemas sociais. Então ele rompe ali com aquela ideia da perspectiva positivista, né? Aquelas premissas básicas, né? Da previsibilidade, da controlabilidade, enfim, aquela ideia da ciência como verdade absoluta. Não existe uma verdade só que é a verdade da ciência, existem várias, né? A ciência não é tão previsível assim, o ser humano não é tão previsível assim, né? Não é tão controlável assim, esse objeto que se diz objeto, né? Não é tão controlável assim, né? Ele é sujeito, né? Ele traz, ele rompe, inclusive, com essas perspectivas positivistas, né, da psicologia, inclusive a própria psicologia social, que tinha uma base bastante experimental. Até hoje a gente vê alguns psicólogos sociais com uma vertente um pouco mais individualista, experimental, dicotômico, ou seja, não traz essa necessidade da gente reconhecer a dialética de homem e sociedade, né? Então, pensando nos problemas sociais, né? E aí a gente estava pensando principalmente no engajamento da psicologia social, nos movimentos sociais, nos sindicatos. Se houve essa intenção de construir uma teoria que fosse efetivamente a campo, né? E não ficasse nos seus laboratórios, enfim, construindo teorias, hipotetizando, e sim uma teoria que nascesse, enfim, efetivamente da prática. Por isso que a dialética a gente entende entre sujeito e pesquisador, entre teoria e prática, entre sociedade e indivíduo, né? Essa perspectiva desse entendimento dialético, né? Por isso que não dá... a teoria não é mais importante que a prática também não é mais importante que a teoria. Elas nascem juntas, elas vão se construindo concomitantemente. Uau! Entende? Não sei se eu fui claro aí Sim, deu pra gente conseguir conquistar um montão de dúvidas. Legal. Na verdade, porque se a ideia é provocar, né, trazer um questionamento às formas, né, e trazer novas formas de psicologias, começamos bem. Eu queria fazer uma pergunta partindo disso que o senhor trouxe. Para uma pessoa leiga, né, que ainda não leu ou não ouviu sobre as psicologias e fica meio confuso ainda com relação a
psicólogo que é, né? E a pessoa pensa naquele estereótipo da pessoa dentro de uma clínica psicológica, né? Alguns com charuto ainda, né? Aquela coisa freudiana, atendendo pessoas, né? Principalmente de uma classe elitizada, né? Essa visão da psicologia clínica, ela se diferencia e acho que a psicologia social vem para questionar esse posicionamento. Como que o senhor conseguiria trazer para nós essa diferenciação para uma pessoa leiga, por exemplo, que não entende a diferença entre as psicologias? É muito importante a sua pergunta, porque vem para, inclusive, romper um pouco esses paradigmas tão incutidos, inclusive até no próprio curso de psicologia, né? Ele fomenta um pouco essa ideia de uma psicologia completamente individualista, né? Uma psicologia voltada apenas para o sujeito, mas que não enxerga efetivamente o contexto, né? Das relações envolvidas ali no sujeito, né? Uma psicologia elitista, inclusive, que se faz de uma forma elitista. Não é uma psicologia comunitária, não. Ela vai no contexto das relações. Então é muito importante que a gente entenda um pouco essa diferença, porque no momento em que eu não estou é aquela ideia de sair da zona de conforto, sabe? Da gente não pensar que a psicologia se faz nos nossos consultórios, de uma forma completamente individualista, ali numa relação apenas sujeito-psicólogo, mas ela vai no cotidiano das relações. Queria falar assim a minha primeira experiência, na verdade, que foi assim o que me iluminou, assim, que me trouxe luzes mesmo, assim, para enxergar um pouco, para quebrar um pouco dos paradigmas dessa psicologia individualista, né? Foi a minha primeira experiência com psicologia comunitária, que foi na graduação ainda. Eu tô falando isso porque você me pediu para tentar explicar, principalmente para os leigos, né? Então eu tô me colocando na condição de estudante que vinha também com uma posição, sabe, individualista, uma visão fragmentada da psicologia, sabe? Que também enxergava a psicologia ali, quando eu me formasse, eu vou abrir meu consultório, sabe? Eu vou comprar até o cachimbo do Freud, tô brincando. Então, me colocando como estudante, eu também tinha um pouco dessa visão, até porque era limitada pelas diretrizes curriculares, né? Então, aí, no momento, eu tive um estágio, e não foi um estágio profissionalizante, não me lembro nem se foi um estágio, para falar a verdade. Eu acho que foi uma prática de uma disciplina teórica, para falar a verdade. E aí, eles... na verdade, era uma disciplina que tinha um vínculo ali com o programa de saúde da família e uma comunidade de alta vulnerabilidade de Salvador, um bairro chamado Pau da Lima, lá de Salvador. E se tinha esse vínculo com o programa de saúde da família. O que aconteceu? O programa de saúde da família pediu um reforço ali dos psicólogos, né? Para que a gente ajudasse os médicos, a equipe multidisciplinar, né, os médicos, enfermeiros, enfim, entre outras assistentes sociais, tinha também, ajudasse esses profissionais, essa equipe, né, na coleta de histórias de vida das pessoas, ou seja, das pessoas que moradores, usuários ali daquele programa de saúde da família.
E aí a gente ia, batia na casa fazia visitas domiciliares, né? Batia na casa das pessoas, ia lá, conversava com as pessoas, promovia um pouco um espaço ali de escuta, né? Para aquela pessoa contar um pouco da sua história, né? E a gente estava ali no contexto das suas relações, sabe? Na própria comunidade. Algumas pessoas a gente entrevistava dentro de casa, outras pessoas eram na porta de casa mesmo, ali, com o vizinho passando, o cara que vendia o pão. Oi, não sei fulana, tudo bem? E a gente ali entrevistando, entendendo um pouco a dinâmica relacional, o quanto aquela pessoa ali, de certa forma, estava envolvida ali com sua comunidade, ou não também, ou uma pessoa mais reclusa, enfim, que preferia, às vezes, chamar a gente para dentro da casa, porque não queria se relacionar ali com aquelas pessoas externas, né? Então, ali a gente já mapeava um pouco a dinâmica comunitária, né? E era incrível, porque o que acontecia? Ela contava, aquelas pessoas contavam suas histórias, né? Muitas pessoas, como eram usuários do programa, né? Muitos deles eram idosos, então pessoas assim de 80 anos, assim, a gente entrevistava, a gente fazia a escuta, né? E elas contavam as histórias, contavam da trajetória, muitas vezes que se entrelaçava ali com o nascimento da própria comunidade, sabe? A gente, e era bem bacana, porque elas traziam, elas se emocionavam, nos momentos tristes, assim, traziam muitas dores, né? Traziam à tona essas dores, mas ao mesmo tempo ela também falavam, sabe, da própria superação também, como elas superavam, traziam as suas potencialidades, sabe? Então a gente conseguia enxergar a força que existia ali, as limitações também, porque não dá para não pensar nas limitações que existem, e existe ali da própria história, porque é interessante a gente pensar uma psicologia comunitária que envolve assim, uma percepção da história do indivíduo e da história social, né? Porque está tudo junto. Eu falei em dialética, né? Pode ter ficado um pouco nebuloso, né? Mas dialética é exatamente isso. Da gente pensar essa junção mesmo, da história social, da história do indivíduo, do quanto que a gente carrega muito do nosso comportamento, né? A gente carrega uma reprodução ali que é intergeracional, sabe? Que é histórico, né? Pensando na história, ela é histórica, né? Se ela é intergeracional, né? Quando a gente reproduz um comportamento, muitas vezes um comportamento um comportamento inadequado, ou um comportamento que não visa efetivamente o nosso bem-estar, sabe? Uhum. Então, o trabalho do psicólogo comunitário é muitas vezes promover um espaço relacional, um engajamento dessas pessoas nesse espaço de relações, né? Para que se conheça um pouco, para que se promova efetivamente a consciência da sua história, né? Do quanto e o quanto que ele pode mudar ainda, né? Ela pode ter 80 anos, né? Mas se está no mundo é porque a gente está para mudar, né? Eu gosto dessa ideia de desenvolvimento, né? Sim. Essa ideia do desenvolvimento que não para, né? Porque algumas vezes a pessoa fala, chegou na terceira idade, estagnou, né? Não, se a pessoa vive, ela pode mudar, ela pode, sabe, evoluir, ela pode se desenvolver. Legal, legal. Então eu posso pensar que é porque podia haver uma ideia de que a psicologia comunitária ela não foca ou ela não olha ou não observa o indivíduo. Tá errado, né? Ela olha para o indivíduo, então. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. E isso é interessante, Cris, você também trazer isso. Porque aí eu quero falar um pouco do conceito de comunidade. Porque muita gente vem com um conceito de comunidade que traz ali essa visão da comunidade
pelas próprias religiões, né? As religiões muitas vezes fundam a comunidade como essa constituição de sujeito único, né? Todo mundo tem que pensar igual, todos têm sabe, as ideias têm que ser todas iguais, ou seja, o sujeito que é único, sabe? A comunidade como algo que é único, né? Não é bem assim. Hoje a gente já traz que foi evoluindo também, né? A própria teologia, como eu falei, né? A psicologia comunitária, ela nasce da teologia da libertação, da psicologia da libertação, que tem forte raízes ali. O Martim Baró era um jesuíta. Então a gente traz ali no início um conceito de comunidade que preza muito por isso, né? Interessante. E essa ideia é muito nisso, no que você falou agora, sabe? A gente tem que olhar a diversidade, a singularidade, inclusive. As singularidades. Porque se muitas vezes a gente olha a comunidade como esse sujeito único, quem é esse sujeito único? Digamos, é o que permeia a sociedade, os valores sociais gerais. Por exemplo, se a gente olha hoje, a sociedade hoje, a política hoje, né, que é muito reflexo da nossa sociedade, né? É importante falar de política também, porque eu acho que isso traz também até um tratamento de como olhar para a comunidade, né? Como a gente deve enxergar efetivamente essa comunidade. E se a gente olha esse momento atual, esse momento político atual, qual é a ideia de comunidade que a gente tem que ter? É permeada por essa lógica individualista, esse sujeito único, esse sujeito explorado, esse sujeito que é dominado, esse sujeito, sabe, que mantém efetivamente essa estrutura social? Não, de jeito nenhum. A gente tem que pensar, por isso que a gente tem que prezar pela diversidade, né? Pelas singularidades que se imprimem ali nas comunidades, nesses espaços ali relacionais, né? A gente tem que olhar para o indivíduo também. Eu queria fazer um gancho, né? Olhar sim para o indivíduo, ficou claro isso. Queria fazer um gancho, porque a gente tem algumas perguntas chegando. E assim, eu vou fazer só um gancho, continuando isso que o senhor estava trazendo. Ela ocorre de forma mais dinâmica num bairro da periferia, e como que ela ocorreria num bairro mais elitizado? É possível uma psicologia comunitária num bairro mais elitizado? Então, Cris, é uma pergunta também interessante, porque muitas vezes a gente vem com um olhar de que a psicologia comunitária, e que, na verdade, ela é necessária, inclusive nas grandes periferias, em bairros mais vulneráveis, digamos assim, sabe? Existe essa ilusão de que a psicologia não poderia entrar em uma comunidade mais elitizada. Mas não. A questão é a gente encontrar efetivamente a adesão para um trabalho de um psicólogo comunitário, né? Essa questão é bem interessante, porque nos faz a gente pensar, por exemplo, nessa lógica reversa, né? Quando a gente traz, por exemplo, como é que o racismo, por exemplo. A gente pensa, por exemplo, as relações raciais de racismo, né? As relações de racismo, né? Que mantenedoras de racismo, né? Muitas vezes se olha por uma dimensão histórica, e tem que se olhar para essa dimensão histórica, mas não se olha, muitas vezes, quem mantém essas relações, né? Quem mantém, muitas vezes, relações que mantém efetivamente essa desigualdade, essas injustiças, e essas relações de desigualdade são mantidas por quem é privilegiado, né? Quando a gente entrou em cena essa importância da gente, sabe, levantar a bandeira do movimento
negro, da gente publicar nas nossas redes sociais, sabe? Palavras ali que combatam ali o racismo, sabe? Foi pensando que, por exemplo, eu que estou no lugar de branco, por exemplo, eu no lugar de branco privilegiado, enfim, posso também combater isso, que sustenta inclusive os meus privilégios, entende? É a mesma coisa uma comunidade mais elitista, uma comunidade menos vulnerável, enfim. Será que ela vai querer aderir a esse conceito de comunidade que a gente traz, né, de relações comunitárias, relações igualitárias, que se dão entre pessoas ali iguais em direitos e deveres, que todos possam ter voz e vez, e, sabe, pensando que muitas vezes essas desigualdades são sustentadas, muitas vezes, por quem tem essa posição de privilégio. Não sei se eu fui claro aí nessa resposta. É importante a gente entender a adesão também. A gente coloca de novo. A gente tem que ir para esses campos de atuação. A gente coloca de novo a interrogação, né? A gente vai pensar, pelo que eu entendi, será que essas pessoas vão sair dos seus condomínios para conversar sobre temas que são importantes para uma comunidade ou para a própria comunidade? Tem uma fala que eu assistindo lives, uma pessoa falou o seguinte, que não precisaria ter ronda na rua se as pessoas estivessem na rua, né? Não precisaria ter segurança na praça se as crianças estivessem brincando nas praças, os idosos saindo para conversar, os adultos saindo para partilhar ideias. Então, nós acabamos nos trancando nos condomínios e esquecemos desse conceito de comunidade. E é por isso que a rua fica vazia e aí, à mercê, né, é claro, a gente não está... eu não saio porque tem crime lá fora, mas será que se a gente sair, esse crime diminui? Eu não preciso pôr câmeras nas portarias se eu estiver ali conversando e compartilhando, né, da comunidade. Então mais uma interrogação, pelo que eu entendi, né, que a gente coloca aí. Sim, me lembrou um pouco aquela música do Rapa. Não sei se vocês conhecem, A Minha Alma. Como vocês devem conhecer, lógico. A minha alma tá armada e apontada, tô lendo aqui. É isso. Para a cara do sossego, pois é paz sem voz. Paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? É isso. Às vezes eu falo com a vida, a minha alma tá armada, enfim, e por aí vai. Mas nesse sentido, é isso mesmo. Essa música traduziu o que eu tava... É isso. Agora eu vou participar com o senhor as perguntas do pessoal que está assistindo a gente, tá bom? Eu vou tentar enxergar, porque tem uma luz no meu olho e agora eu tô tentando ler e não tô conseguindo enxergar a pergunta. Peraí. Tá, aqui tem os comentários, né? Falando sobre... A Cunha Amanda falando sobre espaço relacional. A Pri falou pro Ed que é um momento que muda tudo. Então aqui são alguns comentários. É essencial, dá um alívio total. Provavelmente uma discussão que surgiu no chat ali. A Iracema Galvão falou: muitos dos seus alunos da faculdade da cidade estão assistindo. Olha aí, que legal. Bacana. Saudade deles, saudade. Turmas muito queridas lá. Legal. A Fabiola falou: a escuta dentro dessa fala é libertadora. Ela tá trazendo aqui. Outra pergunta. Deixa eu ver aqui. A Cris é minha irmã, tá assistindo. Ela é pedagoga e tá perguntando o seguinte: é possível trabalhar a psicologia social de forma intersetorial? Só é possível. Só é possível. Não tem como... É bem importante isso também, né? Porque eu acho que eu acabei não trazendo, né?
quando a gente traz essas críticas de uma psicologia individualista, uma psicologia que se diz suprema, né? Uma psicologia que acha que pode dar conta de tudo, né? E na verdade não, né? Quando a gente entende as problemáticas sociais, a gente precisa construir essa rede, né? A gente precisa construir uma rede que dê conta. Isso é muito importante, porque traz um pouco das dificuldades que eu tive no meu trabalho social, principalmente aqui em São Paulo. Então, eu trabalhei em abrigos, em 2 abrigos, para falar a verdade. Trabalhei em um serviço de proteção à criança vítima de violência. E eu sentia muito a necessidade dessa partilha de saberes, assim, para efetivamente articular a rede que existia, sabe? Na própria comunidade. Trabalhei em uma comunidade da Brasilândia, em uma outra comunidade em Taipas. E eu sentia muita necessidade de articulação ali dos equipamentos de saúde, do equipamento de educação, dos equipamentos de educação, da assistência, enfim. Eu não sentia muito isso, que havia efetivamente essa possibilidade de aproximação desse trabalho. E isso era muito difícil, porque cada um, sabe, achava que estava fazendo o seu, sabe, eu estou cumprindo o meu papel, isso não faz parte da minha alçada, então eu não me meto, então você que cuide do seu, sabe aquela ideia, você que pariu Mateus que balance, sabe? Então, um pouco, era muito difícil, assim, executar um trabalho que efetivamente visasse o bem-estar daquelas pessoas ali, sabe? E é triste, porque passei por algumas situações bastante complicadas ali de uma escola que eu tentei fazer uma ponte ali. Foi um primeiro caso assim, que precisou assim, de eu ter um apoio de equipamentos de assistência ali, que precisou articular. Eu já estava na assistência, né? Então era mais fácil, mas eu precisava articular com outras áreas ali da educação, da saúde nem tanto, mas da educação principalmente, porque era uma criança que se colocava em situação de risco de violência sexual, sabe? Então, e era muito difícil esse diálogo com a escola, que muitas vezes não, como é que eu posso falar? Não aderia efetivamente às nossas orientações, sabe? Colocava os pés pelas mãos e aí acabava fazendo sabe? Uma perversidade mesmo com a criança. Não vou entrar em detalhes, porque era um caso bastante delicado, mas que acabava, sabe, prejudicando todo o caso por não conseguir dialogar com outras áreas. No abrigo era a mesma coisa, sabe, assim, da própria escola achar que não tinha que fazer um trabalho, muitas vezes até educacional, sabe? E justamente já vinha com aquele estigma, né, de que e a gente sempre dando murro em ponta de faca, né? Porque era muito difícil, mas precisava, né? Por isso que é necessário, né? Um trabalho intersetorial, interdisciplinar, mas era dando murro em ponta de faca mesmo. E muitas vezes a gente conseguia, outras vezes não. Enfim, mas é necessário. Não dá pra gente pensar que a gente dá conta de tudo, sabe? Então, um dos paradigmas é esse, né? De rompimento de paradigma é esse, sabe? Legal. Te interrompi? Não? Como? Te interrompi? Não, né? Tá me ouvindo? Cris, vai. Tô ouvindo. Tá bom. Cris, vai controlando aí, porque eu falo demais também. Eu também falo bastante, mas hoje eu tô aqui numa posição de ouvinte só
me alimentando de Mas pode conhecimento. falar também, viu? Deixa eu te... Pode falar. Porque eu acho tem uma pergunta, é que o senhor, enfim, consegue trazer bastante propriedade na fala, então tem pouco tempo, a gente já tá aí para 15 minutos de live, vamos tentar responder. Já? Já. Não, a gente tem o quê? 15 minutos que já se passaram? Ou não, só falta? Temos restante. 15... Nossa, caramba. É que a gente é de humanas, né? A matemática. Vamos lá. A Pri Fersato perguntou o seguinte: a psicologia comunitária dá para abranger todas as idades? Com certeza, sem sombra de dúvidas. É bem interessante porque aí eu trago uma outra experiência que a gente teve em sala de aula, né? Só para falar, para quem não sabe, a Cris foi minha aluna no semestre passado, e a gente de psicologia comunitária, inclusive. E a gente fez uma experiência de uma técnica que não é da psicologia propriamente, né? Dita, né? É uma técnica criada por um psiquiatra cearense chamado Adalberto Barreto. Ele criou uma técnica chamada terapia comunitária. E agora está a explosão assim, de terapias comunitárias realizadas de forma online. Vamos fazer também. A gente fez em sala de aula também, agora no semestre passado, mas ela é realizada tanto no contexto presencial, principalmente, porque ela nasce... Agora se começa a pensar essa necessidade diante da pandemia, né? Se começa a pensar a necessidade de aplicar essa técnica dentro de um formato online. E essa técnica assim, abrange assim, um grupo assim, enorme de pessoas, pode ser de 20 a 100 pessoas, sabe? Não tem um número adequado e todas as faixas etárias, todas as idades, todos os gêneros, enfim. Então, e é muito interessante porque a partir das regras que são colocadas na terapia comunitária, que são legais porque sustenta efetivamente o que a gente quer no grupo, né? Então, quando a gente fala, não pode dar conselhos, não pode julgar, sabe? A gente pode ter nossos julgamentos, a gente pode até falar sempre da nossa própria experiência, falar sempre no eu fiz isso, Então, isso traz um caráter que é possível a gente atender todas as demandas na sua, sabe, na sua diversidade, sabe? E a gente respeita as demandas do mais idoso, as demandas do mais jovem, sabe? Então a gente consegue contemplar efetivamente todas as idades. Todas as idades. Eu acho também possível, né, a gente fazer um trabalho ali, quando a gente pensa, por exemplo, um trabalho com jovens, sabe? Trabalhos de círculos de cultura, sabe? Hoje a gente vê, por exemplo, nas comunidades mais periféricas, né, que tem um peso muito forte, a cultura do funk, a cultura do hip hop, sabe? Que muitas vezes desvalorizado, né, socialmente, né? E que muitas vezes eles se colocam por não entender, né? Muitas vezes não ter esse conhecimento da importância da sua cultura, né? E muitas vezes se vê sendo subjugados numa relação ali completamente perversa, né? E a gente, no momento que a gente fomenta, quando a gente trabalha círculos de cultura, que a gente fomenta ali um trabalho nesse sentido, nossa, o quanto que engrandece. Maravilhoso. É maravilhoso ter a possibilidade de, através de um conhecimento construído a partir da comunidade, que foi isso que eu entendi, né? Lá nos anos 60, 70 começou-se a falar sobre isso. Então, existe uma construção técnicas, né, que a gente pode se apropriar e aplicar nas comunidades. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, professor, eu posso chamar de professor, né? Pode me chamar de professor, pode me chamar de Léo, pode me chamar de... Como você queira, me chama. Tá bom. A gente tem a pergunta da Evelyn.
Ela fala assim, eu trabalho no social, acho que tem muito a ver com o que o senhor já falou, mas dá pra gente falar um pouquinho disso, porque a gente tem pouco tempo também. Trabalho no social dentro da saúde com a população de rua. Acredita que dá para trabalhar a psicologia comunitária pensando em rede interdisciplinar com outros equipamentos sociais? Acho que é a mesma pergunta que a Cris fez também, né? Com relação a essa relação interdisciplinar. Já foi falado um pouco disso, né? Exatamente, mas não tem, gente, como a gente trabalhar, senão a gente vai, sabe, como eu falei da minha experiência ali na assistência, né, que era muito difícil nesse sentido, era como se estivesse dando murro em ponta de faca, porque, sabe, não tinha esse apoio muitas vezes dessa rede, porque, sabe, o nosso trabalho só não dá conta, a gente precisa unir forças, né? Um trabalho de alta complexidade, como é um trabalho voltado para moradores de rua, enfim, um trabalho que precisa efetivamente articular. Quando a gente fala em pobreza, por exemplo, a pobreza não é só econômica, né? Ela é sustentada ali politicamente, socialmente, ideologicamente, sabe? Então a gente tem que ter essa rede de apoio bastante solidificada para conseguir ter um sucesso, um êxito ali nesse trabalho. Professora, eu vou te interromper. Assim, a gente tem muita coisa para falar, tem muita pergunta chegando também. E a gente tem 9 minutos de live. Nossa. Então, passou muito rápido. Quando o tema é bom, né? Voa o tempo. E assim, eu estou amando. Tem aqui a Leda, eu vou fazer 3 perguntas e você pode tentar misturar uma na outra, tá? A Leda Bahia falou assim, fala um pouco da importância da escuta dos grupos comunitários para conhecer as suas necessidades. Ela pediu para falar um pouco disso. A Gabriela Nonaka, que está ali com a gente no Amor Circular, né? Ela é idealizadora do Amor Circular e a gente faz essa prática, né, que a gente trouxe aí desse semestre de aprendizagem. Ela está pedindo para o senhor falar quais são os passos para se começar uma psicologia comunitária, como fazer na prática. E a Grace Domingos, falou assim, é possível mensurar, avaliar os resultados da psicologia comunitária? Então, primeiro, deixa eu só uma dúvida, enquanto isso a Gabi me tira essa dúvida. Ela está falando de psicologia comunitária ou da terapia comunitária? Só para... Enquanto o senhor estiver falando, ela comenta aqui pra gente. Então, primeiro eu vou começar pela Leda, né? Porque é interessante porque a gente tem uma vasta ali, um vasto arsenal ali de técnicas para escuta, né? De escuta, acho que a gente aprende isso, vocês aprendem na graduação, né? A gente aprende ali na nossa trajetória profissional, como deve ser a nossa escuta, a escuta qualificada que tanto a gente, que tanto demanda da gente, né, na nossa atuação profissional, né? Mas como o trabalho, como ela trouxe essa questão dos grupos, né? E é o trabalho realmente prioritário da psicologia comunitária, né, o trabalho com grupos, não que a gente não possa realizar também trabalhos individuais, principalmente quando a gente trabalha com história de vida, coleta de história de vida, enfim. Então, mas a gente tem vastas técnicas ali que podem utilizar. A gente, por exemplo, trabalha com grupos operativos, grupos focais ali que trabalham ali também pensando ali em coleta de dados ali, ao mesmo tempo também possibilidade de intervenção e de transformação, né? E além do que temos a própria terapia comunitária, né, que é algo muito novo, é da década de 90, final de 80 ali para início de 90, né, algo muito novo, né, mas que é muito interessante, assim. Segunda pergunta foi da Gabi, né? Ela falou de terapia mesmo, de terapia comunitária.
Então, a gente aqui em São Paulo, a gente tem a gente tem uma sede da Abratecon, né, que é a Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Aqui em São Paulo a gente tem também. Na Unifesp também tem acontece de 2 em 2 anos na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, na Escola Paulista, e tem também um curso, também são cursos de extensão, viu, gente? Então, a terapia comunitária, ela não é um curso de pós-graduação, é um curso de extensão. Então, mas é um curso muito extenso mesmo. Porque é o curso para a vida, né? Com a palavra, mas é um curso muito extenso mesmo. Então, e acho que ele, assim que acaba, ele começa, na verdade, né? Exatamente. E mensurar, porque a gente tem 5 minutos para mensurar, né? Isso. Assim, a gente tem que pensar no que a gente tem de metodologia científica, sabe? A gente tem muito trabalho, efetivamente, de pesquisa quali, sabe? Principalmente utilizando... pesquisação, né? Também. Pesquisação também, né? Pesquisação, que não deixa de ser também um tipo também de pesquisa qualitativa, né? Mas a pesquisação é um grande método que a gente encontra ali todos os passos que compõem uma trajetória efetiva de pesquisa, de uma intervenção psicossocial em comunidade, sabe? Desde de uma primeira fase de mapeamento, até uma fase ali de construção, efetivamente, do levantamento, que tudo é um encadeamento, né? Mas da construção de um projeto, e a gente tem a implementação a gente pode ir se modificando de acordo com as necessidades que vão aparecendo também, né? De acordo com a forma. Então, é algo que vai muito na dinâmica da comunidade, né? Então... Eu vou te interromper mais uma vez, porque a gente ficaria aqui... É que nem você falou, é um curso... Se nós fôssemos fazer um curso, seria muito extenso, né? 1 hora, claro, é uma introdução para a galera pensar sobre isso... Entender que existe a psicologia comunitária, né? O psicólogo comunitário, ele pode ter as suas abordagens específicas também, né, professor? O senhor é especialista em teoria cognitivo-comportamental, não é isso? Isso, exatamente. Então, isso não impede de eu também ter formações nesse sentido, só me agrega, na verdade. Então, inclusive, foi algo que aí é papo para uma outra live, assim, mas... Já fica aqui marcado. Se o pessoal curtir, né, a gente vai divulgar. Se a galera curtir, a gente já marca mais uma live. Professor, a gente tem aqui muitas perguntas, né? O bom dessas indagações que ficam é que a gente vai pensar mais sobre isso. Eu deixo um agradecimento dos alunos, né? A galera da sala que estuda comigo, a galera que estuda, que são seus alunos. Ficaram muito felizes pelo senhor ter disposto esse tempo aí de férias para falar com a gente, para conversar com a gente de forma tão espontânea, que trouxe muito conteúdo, sim, para todas e todos que assistiram. O seu Insta tá fixado aqui nos comentários. Galera que estiver aqui, sigam lá o Insta do professor Léo. Ele vai aí colocar conteúdo pra gente, né, professor? Vai movimentar essa rede que ele começou agora, né? No domingo? Isso, Domingo agora, então tá novinho em folha. Seja o primeiro a seguir aí. Os primeiros seguidores aí de muitos que virão. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por tanto conhecimento compartilhado. Eu quero agradecer a todos que participaram da live. Agradecer a Gabi, que fez, assim... estudou como que a gente faz essa transmissão assim, sem ter interrupções, quase não sai. Agradecer muito a Gabi, quem conhece ela sabe que ela é uma parceirona aí que ajuda em tudo que eu peço. Então eu quero agradecer e deixar a última fala aí com o senhor. Pode terminar a live, professor. Valeu, Cris, valeu, Gabi, valeu
essa turma adorada, assim, que eu tive o prazer de ensinar nesse semestre. Agradeço muito aos meus alunos de demais semestres, também da Faculdade da Cidade, esteve presente também. Enfim, a galera em peso, que bacana, que legal. Me sinto muito honrado por estarem aqui falando. A gente vai disponibilizar também no IGTV, né? Mas obrigado mesmo. Me colocar disponível também, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser debater, vai lá no meu Insta, a gente conversa. Que bom que você ficou até aqui assistindo. Muito obrigada a todos vocês que participaram. A gente tem encontro marcado às 15 horas com o pastor Daniel Moura. A gente vai dar continuidade a esse assunto, falando sobre ações comunitárias.